tema da liturgia deste domingo, sem dúvida nenhuma, pode ficar bem claro para nós que é o serviço. O serviço que se dá de maneira bem clara, seja na primeira leitura que no Evangelho, através da acolhida de um hóspede. Na primeira leitura nós vamos ver que Abraão acolhe e serve esses 3 homens. E os serve bem. Abraão pede que, se ele é digno da amizade deles, que eles não sigam viagem, mas possam parar junto do seu servo. E Abraão diz: mandarei trazer um pouco de água para lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes vossas forças antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. E o Senhor responde: faze como disseste. Depois nós vamos observar, na segunda leitura, que São Paulo, falando aos Colossenses, diz assim: irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós, e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. E a palavra de São Paulo continua dizendo: a ela, ou seja, a igreja, eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. E no Evangelho nós recordamos muito bem que Jesus vai se hospedar na casa de Marta. E eu suponho que Marta era a irmã mais velha, porque geralmente é assim, a mais velha, até onde a gente sabe, eram 3 irmãos. Então a casa de Marta, porque ela era mais velha, e tinha a irmã mais nova, Maria. E Marta, claro, para acolher bem Jesus, começa a se atarefar com as coisas. E olha para Maria, que está ali, sentada junto de Jesus, e aos olhos de Marta é como se não estivesse fazendo nada. E vai pedir, porque tem uma proximidade com Jesus, vai pedir: Senhor, tu não te incomodas, tu não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu dizendo: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Ora, a partir dessas leituras, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, que nós temos a obrigação, o dever de servir a Deus. E de servir a Deus através da sua igreja, através do próximo. Porém, é algo que nós talvez não entendamos bem. É essa nossa obrigação de servir. Porque para nós até parece muito fácil. A gente vir à missa aos domingos, não falta um domingo. Mas quando precisa de alguém para servir a igreja, para servir o reino de Deus, às vezes nós não estamos dispostos a isso. Nós não estamos dispostos a ser catequistas. A nossa paróquia, por exemplo, tem paróquia na nossa diocese que tem 7 diáconos permanentes. Nós temos 2 eram daqui. O diácono Manuel veio para cá, aposentado de Belém, porque o diácono Benedito Lázaro pediu aposentadoria antes da hora. E nós temos um no interior. Aí nós fizemos o apelo, se alguém quisesse ser diácono porque abriu a escola. Quem apareceu? Ninguém. Pois é.
Porque para nós parece que servir a igreja não está dentro das nossas responsabilidades. É nosso dever, é nossa obrigação. Servir como catequista, servir como diácono, servir como padre, servir como coordenador de comunidade, servir como zelador da igreja. É nossa obrigação. A primeira coisa que nós temos que entender é isso. Nós temos a obrigação, o dever de servir a igreja. E por que nós temos essa obrigação? Porque São Paulo diz: eu procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com o seu povo, com o seu corpo, isto é, a igreja. Quando nós nos colocamos a serviço da igreja, nós nos colocamos de maneira solidária com o nosso irmão e com o próprio Cristo. Porque nós estamos colocando na igreja aquilo que faltou na tribulação de Cristo. É o que nós precisamos fazer hoje, porque é aquilo que a igreja precisa de nós hoje. Ainda ontem, por exemplo, nós fazíamos a ordenação diaconal. E por que nasceram os diáconos na igreja? Por uma necessidade da igreja. Tinha os apóstolos, mas nasceu uma necessidade, cuidar das viúvas e dos órfãos. E eles não podiam fazer tudo, então o que eles escolheram? Pela necessidade que a igreja estava passando, escolheram pessoas para exercer aquele ministério, aquele serviço na comunidade. Por quê? Porque a igreja precisava. E nós achamos que às vezes a igreja não precisa, que o reino de Deus não precisa do nosso trabalho. Precisa. E qual é o trabalho, qual é o serviço que eu devo exercer na igreja? Qualquer um, aquele que a igreja precisa. Eu sempre me lembro de uma história que uma senhora me contou, que ela veio um dia na igreja e tinha, na segunda-feira tem um grupo de pessoas que limpa aqui a catedral, voluntários. E ela veio rezar uma manhã e viu essas mulheres limpando a igreja, e ela ficou com aquele negócio no coração. Eu queria tanto poder varrer a igreja, mas eu tenho vergonha de perguntar. Talvez esse trabalho é muito nobre, né? Varrer a igreja, muito importante. Será que eu sou digna de poder varrer a igreja? E ela ficou com aquilo ali. Aí, como uma das amigas dela, ela viu que morava perto da casa dela, aí ela disse: então a fulana de tal varre a igreja, então eu vou perguntar para ela. E ela foi lá perguntar: com quem é que eu falo para me varrer a igreja? Porque eu acho assim, vocês que já são de lá, né? Eu não sou muito digna. Tem que fazer o quê? Aí a amiga dela, que acho que começou também do nada, reuniu lá ela e mais outras, disse: é muito fácil. É só tu pegar segunda-feira de manhã, depois da missa, tua vassoura, um pano de chão e material de limpeza. E vai lá para a igreja que a gente limpa a igreja. É só isso. Ela disse: é só isso, é só isso. E a felicidade dela era vir todas as segundas-feiras varrer a igreja, porque ela se sentia bem em fazer este serviço. E achava algo nobre. Para ela era algo nobre varrer a igreja. E esse testemunho ela me disse antes de morrer, faz uns 2 anos. Vejam que para a gente poder servir a igreja, servir o reino de Deus, a gente não precisa de muita coisa. A gente só precisa compreender qual é a necessidade que a igreja tem e para que Deus está me chamando a servir. Nós precisamos, portanto, aprender e nos conscientizar da necessidade de servir. A segunda coisa que nós precisamos entender é que não existe um serviço maior ou mais nobre do que os outros, ou melhor dizendo, eu preciso reconhecer a grandeza, a necessidade e o valor do serviço dos outros. Porque às vezes tem gente que acha que só o serviço dele é o mais importante. Marca. Isso acontece com todos. Às vezes nós padres, a gente chega na paróquia, quando as pessoas vão perguntar: porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, parece político. Eu fiz aquilo, fiz não sei o que mais. Parece que o outro padre, coitado, que veio antes de mim, não fez nada. Só eu que cheguei agora, eu sou o salvador da paróquia. Eu estou fazendo tudo. Não, Senhor. Eu sou só mais um servo que se coloca a serviço para levar adiante o trabalho começado há anos.
Acontece isso com os nossos coordenadores de comunidades, de pastorais, de movimentos. Porque um dia uma senhora disse para mim: padre, o senhor reclama que a liturgia não está bem, porque ela era a coordenadora da liturgia, ela cantava, ela fazia o salmo, ela fazia as preces, ela fazia a leitura e... Ainda faltou mais alguma coisa que ela fazia? Acho que ela tirava a coleta ainda. Eu fui dizer: minha senhora, a senhora precisa dividir os trabalhos, né? Uma equipe, a senhora é coordenadora de quem? Só da senhora mesmo? Daquele que toca, canta e chupa cana. Ainda assovia. Sabe o que ela disse para mim? Pois é, padre, quando eu sair, quando eu entregar esse cargo, quero ver, aí vai se acabar tudo. Eu disse: pois entregue, porque acabado já está. Porque a liturgia, a igreja não se resume numa pessoa. A igreja, ela é um corpo. E esse corpo funciona quando todos os membros funcionam. Agora, se eu trago tudo para mim, porque não é que não tinha pessoa, depois eu fui descobrir, é porque ela queria só para ela. É que ela não aceitava o serviço dos outros, ela não aceitava o serviço, a doação, que os outros se colocassem à disposição para servir também. Ela era autossuficiente para ela mesma e para os outros. Não é assim que funciona. Eu preciso sim servir, mas eu preciso valorizar o serviço dos outros. Porque eu sou o melhor, porque eu faço melhor do que todo mundo, só eu sei fazer. Para isso nós precisamos entender o quê? Que o nosso serviço não é para nos vangloriar, que o nosso serviço não é para nos exaltar, não é para nos assoberbar. O nosso serviço é para exaltar, é para fazer o bem àqueles a quem nós servimos. É por isso que nós servimos. É para que os outros se sintam bem, é para que os outros sejam exaltados, sejam reconhecidos. É por isso que Abraão serviu. É por isso que Jesus também serviu os seus discípulos e disse bem claro para Pedro: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Se tu não me deixares te servir, porque lavar os teus pés, Pedro, para mim não é indigno. Porque eu quero que tu sejas servido, porque o meu serviço a ti te exalta, te santifica, te melhora como pessoa. Não é lavar os teus pés que vai tirar minha dignidade de mestre. E Jesus vai dizer mais ainda: eu vos dei o exemplo, agora vocês vão e façam o mesmo. Porque eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Reconhecer o valor do serviço dos outros. Porque para Marta, Maria não fazia nada. O Senhor vê, minha irmã, essa pirralha aí, preguiçosa, talvez tenha dito isso, né? Fosse nós, tá vendo? Preguiçosa, não quer fazer nada, ficar sentada aí, olhando para o Senhor, ouvindo suas histórias. Tá bom o Senhor parar de contar a história também para essa menina. Eu acho que Jesus estava contando os milagres que ele passava por lá, contando a vida dele de missão. O Senhor disse: não, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas também tem outras coisas que são importantes. Não é só o teu serviço que é importante. O serviço de Maria também é importante. E ela escolheu a melhor parte, que não é não fazer nada, mas era justamente estar ali à escuta de Jesus. Era estar com Ele. Porque Marta se preocupou com muitas coisas que se esqueceu de estar com Jesus. Porque geralmente, claro, quando alguém chega na nossa casa, que a gente está um pouco atarefado, a gente diz: olha, você é mais próximo, né? A gente não faz a sala, fica lá. A gente diz: olha, eu estou trabalhando aqui, aproveita, vem para cá, a gente vai conversando e eu vou terminando esse serviço. Não é assim que a gente faz às vezes em casa? Para a gente poder fazer as nossas tarefas, mas também acolher bem a outra pessoa. E Marta parece que era só pensar nas coisas para acolher, claro, bem Jesus, mas se esqueceu de dar atenção para Jesus. Então o serviço de Marta era importante, mas o serviço de Maria também era importante. E Jesus não ia tirar essa parte dela. Nós não temos às vezes essa capacidade de reconhecer o serviço do outro.
a grandeza e a necessidade do serviço do outro. Não é que o meu serviço na igreja é mais importante, não é porque eu sou padre que o meu serviço é mais importante, não é isso não. Eu sou só mais um servo dentro da igreja. Sou só mais um. Tanto é verdade que quando eu digo que eu quero morrer com 60 anos, que depois que a gente fica padre velho, ninguém quer mais. Ou seja, está descartado, não está mais servindo para nada, só para morrer e jogar fora. E eu sou consciente disso. Eu sou consciente de que o meu serviço é para a igreja. O dia que eu não prestar mais, vão me descartar. Isso é tão claro, tão simples, que se o marido bota chifre na mulher, às vezes ela até aceita o marido. Agora, se o padre trai a igreja, vocês são os primeiros a expulsar o padre. Ou não é verdade? É claro que é, porque o padre só serve para celebrar a missa. E se não celebra bem, a gente nem gosta dele. A gente descarta. Por quê? Mas esse é o nosso trabalho. Eu sou servo para isso. Eu sou padre para isso. O dia que eu não prestar, tem que descartar. Porque se eu não prestar para servir, eu não presto mais para nada. E eu sou consciente disso. Mas não é só o padre que está a serviço. Todos vocês leigos também devem estar a serviço da igreja. E mais. Nós não temos que servir para agradar ninguém. Este é o primeiro ponto. Nós não temos que nos colocar a serviço na igreja para ganhar glória dos outros ou para agradar os outros. Eu tenho que me colocar a serviço da igreja por uma necessidade. E qual é esta necessidade? São Paulo diz: a ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me deu, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. Tudo que nós fizermos na igreja tem que estar a serviço da salvação. Até varrer a igreja, padre? Claro. Até lavar um banheiro, padre? Também. Um dia, porque era ministro, teve uma escala de serviço lá na comunidade, ia ser celebrado um congresso lá na comunidade, e escalaram o ministro para coordenar a limpeza dos banheiros. Ele não foi, e no outro dia, na segunda-feira, ele foi me procurar na paróquia e dizer: padre, estou muito ofendido. Eu, ministro, ao invés de me colocar para recepcionar as pessoas, porque todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo, né? Aquela coisa assim, todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo. Sabe o que fizeram, padre? Eu, ministro, que já fui coordenador tantos anos também daquela comunidade, me colocaram para coordenar a limpeza do banheiro. O senhor imagina, padre, isso? Digo, não imagino. Foi mesmo? Foi. E o senhor foi lavar os banheiros? Não, padre, o senhor acha que eu... Eu digo, pois é, então o senhor não tem que falar comigo porque eu não sou mais padre, porque eu lavo o banheiro, onde tiver que lavar banheiro para os nossos encontros, eu lavo. E vestido de klezma ainda, saio de lá que é um cheiro de pinho-sol, que é uma beleza. Minhas crianças lavar um banheiro. Eu ainda digo mais, depois da comida, o serviço mais importante para a gente acolher bem uma pessoa é ter o nosso banheiro limpo. Porque pensa no negócio desagradável é ir num banheiro fedorento. Eu não gosto de ir. Por isso eu vou fazer de tudo para que quem vá no banheiro também se sinta bem de ir. E isto é um serviço necessário. Isso não tira a dignidade de ninguém. É um serviço necessário. Agora, se eu me acho melhor do que os outros, você não está ali para servir. Você quer ser servido, você quer aparecer. Você quer status. E a igreja não é para isso. São Paulo diz: eu alegro-me. Alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo. Eu procuro completar. Eu procuro fazer aquilo que é necessário que eu faça. Não é para me exaltar, não. Não é para me aparecer. Ao contrário. Se eu faço as coisas e nem apareço e as pessoas se sentem bem, é a melhor coisa que eu fiz. Porque o Senhor já disse: o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não deve saber. Eu tenho que aparecer.
Ah, porque na festividade não vou mais ajudar na festa, na festividade do santo da comunidade, porque falaram de todo mundo, mas não falaram meu nome. Ou meu nome não está no programa, né? Porque tem gente que tem lá o programa. A primeira coisa que a pessoa olha, doação. Ih, meu nome não está aqui, também não vou doar. Aí vem, não vou doar não, no meu nome não está no programa. Sabe o que a mulher dele disse depois de uma semana que eu disse para ele todas essas coisas? Ele foi para casa, sabe o que a mulher dele disse? Olha, eu não te disse nada, mas eu achei que foi bom que o padre te disse. Aí ele veio me contar depois, sorrindo ainda, com a cara sem vergonha. Sabe o que minha mulher me disse, padre? Ela disse, eu não te disse nada aquele dia porque tu estava bravo. Mas olha, tu tem que entender uma coisa, que tu está aqui para servir a Deus. Tu está para servir a igreja e as pessoas. Tu não está para te servir. Tu não estás para te servir. É isso que nós temos que entender. Que nós não estamos para nos servir, nós estamos para servir os outros. E servir a igreja. E eu digo mesmo para vocês, tenho que falar da minha casa, né? Que a nossa paróquia não é uma paróquia que tem essa consciência de servir. Nós precisamos nos entregar mais. Nós precisamos sentir alegria e prazer de servir a nossa igreja. Ah, padre, mas ninguém me convida. Meu filho, tu está afim de uma mulher. Se ela nem olha para ti, o que é que tu vai fazer? Tu vai ficar chorando o resto da vida? Bem, no meu tempo que eu podia, né? Eu ia lá e tomava atitude. Senão, o caboclo ia passar na minha frente. Aí tu ia dizer, bem que essa mulher podia ser minha, mas eu não falei para ela. Claro, se tu não canta, não encanta. A nossa atitude é de ir ao encontro. Foi isso que Abraão fez. Se eu sou digno da vossa amizade, se ganhei a vossa amizade, então eu peço que não prossiga as viagens. Fiquem aqui. A última coisa, para a gente concluir. Vocês dizem graças a Deus. O que nós vamos fazer, como nós vamos servir, nós temos que fazer o melhor da nossa parte. Fazer o melhor de nós. Não é porque eu vou servir que eu vou fazer o basicão. Não é porque eu vou servir, que eu vou trabalhar de graça, que eu vou fazer de qualquer jeito. Um dia uma pessoa veio dizer, padre, eu quero doar uns refrigerantes para a festividade tal. Eu digo, tá bom, mas eu só aceito Coca-Cola ou de Guaraná, no máximo Tuxaua, no mínimo Tuxaua. O outro é Guaraná Antártico. Eu digo, padre, mas é assim. Claro, meu filho, se você está dando, você tem que dar o melhor. E se eu vou servir, mesmo que seja de graça, é o melhor. Se eu fosse comprar no supermercado, eu ia comprar o que dinheiro dava. Mas se tu vai dar e eu quero servir o refrigerante melhor, você vai me dar o que eu quero servir. Se você não quiser, problema seu. Mas eu não vou servir uma coisa para os outros que eu não gosto de refrigerante espoca-bucho. Pode até matar rápido Coca-Cola, mas pensa no negócio que eu gosto. Então, se eu gosto para mim, eu não vou servir para os outros que eu não gosto. Isto é servir. Servir é fazer o melhor da gente. Ah, porque é de graça, é para doar, está aqui, pega isso aqui e leva lá. A igreja não é lixeiro. Para Deus, para a igreja, nós temos sempre que dar o melhor que a gente pode. Não o melhor que tem no mundo, mas o melhor que eu posso. Ah, padre, eu não posso dar 2 fardos de Coca-Cola. Dê uma garrafa de Coca-Cola. É o melhor que você pode? É, pois dê esse aqui. Faça isso. É o melhor que você pode? É isso. Não me interessa a quantidade. Se é o que você pode, faça o que você pode. Mas faça bem feito. Faça com amor, faça com alegria. Porque você está servindo a Deus. Você não está servindo as pessoas. Ah, porque eu vou sair da pastoral tal, porque eu não gosto daquele padre. Por mim. Mas o pecado é teu. Se tu não gosta de mim ou de outro padre, o problema é teu. Já é um pecado. Se tu abandona o teu serviço na igreja, é o segundo pecado. Assim como uma vez a senhora, padre, quando o senhor sair dessa paróquia, eu vou abandonar tudo. Eu disse, pois pode abandonar agora.
porque eu não lhe contratei. E se eu tivesse lhe contratado para você trabalhar para mim, tinha que ser carteira assinada com meu nome. Então, se você quer servir a igreja, sirva a igreja, não sirva padre nenhum. Sirva a igreja. A outra, eu cheguei na paróquia porque eu não sorri para ela, que eu não sou mostrando meus dentes, eu não sei para o dentista. No outro dia, padre, o senhor não quer que eu me demita? Se a senhora quiser, problema seu. Eu não mandei, a senhora não é minha empregada, a senhora é funcionária da paróquia. Então, até enquanto a senhora prestar para a paróquia, vai continuar sendo funcionária da paróquia. Se não prestar, pode até ser minha parente. Não é porque trocou de padre que a gente vai trocar de funcionário, vai trocar de coordenador, não. Você está ali com um serviço. Então veja que nós precisamos aprender a servir. Nós temos que aprender a nos alegrar pelo serviço que nós fazemos e fazermos bem. Fazermos bem. Fazer sempre o melhor que a gente puder. Nunca servir a igreja dando o mínimo indispensável. São Paulo diz claramente: exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, ou seja, completo. Um dia eu fui fazer um lanche, eu me disse assim: padre, o senhor quer o misto simples ou o senhor quer o misto completo? Eu disse: como é o misto completo? Ele disse: é queijo, o simples é queijo e presunto. O completo é queijo, presunto e ovo. Eu digo: não tem mais nada para colocar? Só isso? Então, mas eu quero esse, eu quero completo. Se tivesse mais umas outras coisas, eu queria o completão. Para servir a Deus, minhas crianças, é um serviço completo. Não é pela metade, é completo. Faça o que você tem que fazer, completo. Nem seja Marta, nem seja Maria. Seja os dois, Marta e Maria. Faça o serviço completo. Faça bem feito. Para Deus sempre o melhor. Se não dá conta do pote, pois é, não bota a mão na rodilha. Mas é obrigação nossa, fazer o que pudermos. É isso que o Senhor quer. Então vamos pedir esta graça, de que nós tenhamos consciência de servir, de valorizar o serviço dos outros, de entender que somos um corpo, como igreja, e que todo serviço é necessário e importante. Servir com alegria, servir bem, para que assim nós possamos estar a serviço de Deus e dos nossos irmãos, e que isto alegre o nosso coração, alegre a nossa alma, nos dê paz, pois todo serviço que nós prestarmos à igreja não só glorifica quem nós servimos, mas também Deus nos glorifica no nosso serviço, porque o Senhor disse: até mesmo um copo de água que tu deres a um desses pequeninos, é a mim que tu estás fazendo. É a mim. Então todo o nosso serviço à igreja é o próprio Deus. E isto nos glorifica. Deus nos glorifica. Deus nos exalta. Não somos nós que nos exaltamos, mas Deus nos exalta. Porque nós estamos completando. Estamos completando o que faltou nas tribulações de Cristo, através da igreja. Que Nossa Senhora, aquela que disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, nos ensine a servir, como ela disse também àqueles homens: fazei tudo o que ele vos disser. E a pergunta é: em que eu posso servir hoje a minha igreja, através da minha comunidade, através de uma pastoral, de um movimento? O que eu estou fazendo? Será que não está na hora de eu descruzar os braços e me colocar a serviço da minha igreja? Não está na hora de eu ser mais generoso e fazer a minha parte diante do Senhor? Que Marta e Maria nos ensinem a estar sempre a serviço do Senhor, mas um serviço completo. Como dizia São Bento: ora et labora. Reza e trabalha, faz as duas coisas, faz completo, para que assim, como dizia no final da segunda leitura São Paulo, nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria. Essa é a parte importante.
para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Que nós busquemos esta perfeição, que busquemos também aperfeiçoar uns aos outros, para estarmos todos unidos com o Senhor Jesus.